segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era aniversário da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhe: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Sentados. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Irmãos e irmãs, são palavras proferidas por Jesus e precisam cair forte e serem internalizadas em nós. O cristianismo, especialmente o catolicismo, que contém em si a instituição da presença constante e real de Jesus, sofre violência. E disse Jesus: somos violentos que conquistam o reino. Portanto, que estas palavras caiam forte em cada coração. Deixe esta palavra de Jesus cair no seu coração. Olha o que Jesus está dizendo: quem me serve, meu Pai o honrará. É evangelho, é palavra clara e não pode passar despercebida por nós, por mim, por você. Prestemos atenção neste evangelho e deixemos que o Pai nos honre. Deixe o Pai te honrar, não meramente porque temos em nosso
nossos atos merecimento algum. Não. Mas porque o ato de Jesus na cruz te fez digna da honra do Pai. Estamos neste tempo quaresmal, o grande retiro anual popular do povo de Deus na igreja, que se chama Quaresma, tempo de jejum, de oração e de esmola. E precisamos internalizar isso. Tempo em que no Brasil a campanha da fraternidade se deixa ecoar. E este ano está bastante desafiante, porque nos chama ao diálogo com os diversos setores da sociedade. Já antecipo, como tenho dito, a importância desta campanha da fraterna e perceber que de imediato este ano não demos conta. Pela ousada proposta nesta quaresma de conversar com aquele que é diferente de nós, mas precisamos entender que isto é necessário. Contudo, se não conseguimos já chegar à meta, vamos começar. Por exemplo, o diálogo em casa. Às vezes, os filhos querem ser um celular para ter a atenção do pai. O pai quer ser o celular para ter a atenção do filho. Desviou-se o foco e o ser humano está sendo usado e os objetos amados. Então o diálogo é tão necessário. Mas eu vou avançar um pouquinho mais. O diálogo precisa estar também em mim, na condição de ministro e pastor, mesmo que minha essência seja ser discípulo e buscar constantemente a conversão. Estou me referindo à condição do momento que nós vivenciamos, desta situação de flagelo universal por uma pandemia, e que a gente precisa dialogar tanto. E na condição de pastor, nem todos estão conseguindo dialogar com o seu povo. Nós estamos aqui com 15% da ocupação deste templo, e devemos isso ao nosso bispo Dom Jeremias, que sente, que é sensível à necessidade do povo e nos permitiu isso. Mas nem todas as dioceses têm pastor sensível. Tem muitas dioceses fechadas. E até mesmo tem dioceses por aí no Brasil que o Estado diz, pode abrir nessa condição, e o pastor diz, não abra para cuidar do povo. Falta de diálogo. Às vezes eu não quero escutar o povo, eu me otorgo a autoridade para responder pelo povo, que no flagelo da pandemia querem indispensavelmente a oportunidade de viver a fé e não podem. E pior, alguns ou grande parte desses fiéis não podem porque os seus pastores não permitem, em nome de favorecer a vida. Como precisamos do diálogo! E veja, neste Evangelho também vemos uma atitude única ou originária, inicial. Alguns gregos chegam a Jerusalém e querem ver Jesus. Quem são esses gregos? São os pagãos, o povo fora da religião. Querem ver Jesus, e Jesus quebra os protocolos, transpõe a sua atitude, os diversos paradigmas
Jesus não vai acolher os gregos e conversar. Jesus teve uma experiência de uma manifestação da sua interioridade magnífica e começa a contemplar e conversar com os seus discípulos, aqueles que foram os mediadores, especialmente Filipe e André, sobre a sua entrega, a sua kenosis, a sua morte. Jesus passa ali pelo sentimento profundo, primeiro de consolação e depois de desolação, e assim manifesta o seu desejo e a sua interioridade, que é o mais importante, que está sendo muito desconsiderado por mim, pastor, em muitos momentos, e às vezes se eleva hoje, falando da condição do ministro ordenado, a necessidade de uma ação humanitária acima do exercício do pastor ordenado. Parabéns pela ação humanitária que cabe a todo cristão, mas eu não fui ordenado para inverter valores. A ação humanitária na minha condição de ministro tem que prescindir da palavra e da Eucaristia, senão eu ignoro a instituição de Jesus e corro o risco de jogar fora a doutrina da igreja. Como precisamos dialogar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Se raposas pastorearem o rebanho, as ovelhas serão entregues aos lobos. O redil precisa ser cuidado por pastores. E pastor, se você não acordar para isso, Ezequiel 34 vai se concretizar na sua vida, porque o povo é a menina dos olhos de Deus. Ele não troca por nada, e se você, pastor, não cuidar do seu povo e entregá-lo como raposa aos lobos, Deus cuidará do seu povo. Ele não abre mão disso. Nossas igrejas nunca deveriam e nunca deverão ser fechadas, pelo menos não se mantivermos um olhar preciso no Evangelho. Tem muitos discursos de alheias instituições dentro da Igreja de Cristo, mas alegremo-nos, porque a igreja está subindo o seu Calvário, e quem teve a petulância de encontrar na igreja uma ocasião de manifestar-se como instrumento laranja, não permanecerá, não suportará a provação pela qual ela está sendo submetida. Cristão, parabéns, você está sendo perseguido e ignorado, você está sendo discípulo de Jesus, tal como ele foi discípulo do Pai. Abracemos a nossa cruz. Esta é uma ocasião de sentirmos-nos amados e honrados pelo Pai. E tenha certeza desta palavra de Jesus, que disse: meu Pai vai te honrar, meu servo, minha serva, e onde você estiver.
eu estarei com você. A experiência desta manifestação, desta comoção de Jesus, de sua interioridade, é demonstrada também hoje na primeira leitura de Jeremias 31, como que Deus dizendo através do profeta: sobre aquele povo eu coloquei a minha lei e os forcei um pouco a obedecê-las, porque os assisti com sinais e prodígios. Mas eis que a nova aliança vai ser a minha atração. Eu os vou atrair e vivenciar a lei, as normas, e ser obediente já não será mais peso, porque eu imprimirei no seu coração a minha marca. Os atrairei a partir de suas almas. Que promessa maravilhosa! Estamos no limiar do seu cumprimento. A igreja cresce por atração, não por discursos falaciosos, não por discursos instrumentalizados, não muito menos por cristãos inimigos. E esta é a experiência mais essencial, a interioridade e a espiritualidade. Na América Latina predomina em certos âmbitos o discurso de que a salvação vem de baixo. Não é assim. Mas a salvação vem da manjedoura. Não, porque o menino da manjedoura veio do céu. Então é preciso essa conjunção. Concordo, mas a salvação vem de Deus, vem de cima, e nos dá a oportunidade de fazermos essa junção, servindo como Ele nos serviu e nos serve. Por isso, ministro da Eucaristia, não coloque jamais uma ação humanitária acima da ação humanitária por excelência de Jesus, que é a Eucaristia na sua vida. Sua primeira ação humanitária é celebrar a Eucaristia como povo, e se você não fizer, Deus vai te substituir. Esta é a verdade do Evangelho. Mesmo que doa em mim, eu preciso ouvi-la, e se não ouvir e praticar, Deus me substituirá. São Paulo, aliás, a carta aos Hebreus, capítulo 5, está dizendo isso. Jesus, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação para aqueles que lhe obedecem. Estamos no limiar de uma decisão e de uma seleção que está acontecendo no seio da igreja. Feliz de você que é cristão. O mundo te persegue porque tem medo de você, porque você traz em si a força mais poderosa do mundo, a salvação que vem do alto e que se manifesta em você através da sua fé e do seguimento de Jesus. Por enquanto, os cristãos estão sendo mais ou menos poucos. Não querendo ser pessimista, os cristãos vão diminuir ainda mais, porque muitos poderão desistir sob o peso da cruz. Mas eu digo a mim e a você, permaneçamos fortes, desde a nossa fraqueza, ancoremo-nos em Cristo Jesus, porque um dia todos virão. Concluo
palavra de Cristo Jesus: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E com certeza, você diante de Jesus vai ser olhado com muito amor, porque perseverou e foi instrumento para que todos pudessem se voltar a Ele. Feliz é você que já se antecipa e já desde agora se volta para Jesus. E nenhum projeto político falido vai subsistir. Como caiu o reino do Faraó, como caiu o reino de Nabucodonosor, como estão caindo os reinos vigentes no nosso tempo, todos cairão. Não acredite em nenhuma promessa de reino como construção meramente humana, porque todos cairão e ascenderá o reino de Cristo, de paz, de justiça e de amor, e haverá novos céus e nova terra, porque todos estão sendo atraídos a Ele. Cristo Jesus, nossa salvação, nossa saúde, nosso remédio, nossa vida por excelência.